Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos, interessadas, conectadas e curiosas. A gente fala sobre moda, beleza, bem-estar, a gente traz sugestões e dicas de diversão e também histórias de inspiração de vida. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a geração sanduíche e o cuidado com os familiares idosos. E para isso, eu tenho o prazer de bater um papo com a Cláudia Fló, que eu vou apresentar aqui um pouquinho do perfil dela para vocês poderem conhecê-la um pouco antes da gente começar o nosso bate-papo. A Cláudia é doutora em Fisiopatologia Experimental e Envelhecimento Humano pela USP. Atualmente, ela é coordenadora da área técnica de saúde do idoso na Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. A Cláudia foi professora de mestrado em fisioterapia na Unicid, presidente da comissão de título de especialista em gerontologia, presidente de gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, presidente do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo e foi fundadora da Sequoia Senior Care. Paulo, muito obrigada, primeiro, por estar participando e ter aceitado o convite aqui para esse bate-papo, viu? Imagina, Cíntia, é um prazer imenso, fazia tempo que eu queria participar. Ah, que bom! Então, assim, agora a gente conseguiu alinhar a agenda, né? É verdade. Ah, então tá bom. Então, eu vou começar te pedindo para você explicar um pouquinho para a gente, afinal de contas, o que é geração sanduíche, então. Bom, sanduíche é sempre 2 pães com alguma coisa no meio, né? E essa alguma coisa no meio aqui é uma geração de 30 a 50 anos, mais ou menos, que cuida dos filhos e netos e cuida também dos pais, né? Muitos de nós, eu já, infelizmente, não, mas muitos de nós ainda temos os pais vivos e temos filhos e netos também que temos que cuidar, né? Então, foi uma geração que ficou exprimida e por isso que ela é uma geração sanduíche. Tudo bem. Por isso, Cíntia. E agora, com esse alongamento, né, da longevidade, acaba que muitas vezes até tem pessoas, né, que no conceito de idoso, que eu particularmente acho que tem que mudar, mas pessoas que já têm 60, 65 anos e que também cuidam dos pais, ainda que estão vivos, graças a Deus, né? Eu sou uma dessas idosas de 65 anos, né? E cuidei da minha mãe até pouco tempo. Ela faleceu há 2 anos, com 98 anos. E, mais ou menos nessa época também, que meu filho mais novo saiu de casa, já com bastante idade, né? Quer dizer, na verdade, então, tinha ainda um filho em casa e minha mãe não morava comigo, mas era sempre, né, precisava de atenção e de companhia e tudo mais. Então, tem muitas pessoas nessa situação, muitas. Porque justamente, você vê, né, viver agora até os 100 anos não é uma coisa excepcional como era há muitos anos. Eu sempre me lembro que, por exemplo, no Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, tem ambulatório de centenários. Imagine. Não sabia. Sim, na geriatria tem um ambulatório, era de nonagenários, daí começaram a passar dos 100, virou um ambulatório de centenários. Então, isso é típico, né, de uma faixa etária que está aumentando, claro, né? Senão não teria necessidade, não é? Com certeza. Que bom, né? Sim. É bom porque, Cíntia, além das pessoas estarem vivendo mais, com os cuidados que se tem hoje em dia e com a informação, a educação em saúde, tudo isso, as pessoas estão vivendo muito melhor, né? Exatamente. Por mais que tem algumas doenças, mas são doenças compensadas, tem uma atenção diferente. Estou falando também, isso não é para a população em geral, infelizmente, né?
é para uma classe social que tem mais recursos, né? Infelizmente, não é para todos ainda. É verdade. Bom, a gente sabe que cuidados familiares idosos que necessitam de apoio ainda é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Mas, na sua opinião, assim, que outros desafios essa geração tem especificamente, além disso? Então, um dos desafios é se manter integrado à sociedade, porque faz toda a diferença para nós idosos. Eu ainda trabalho, mas os idosos mais idosos que já não trabalham e que muitas vezes moram sozinhos, é muito complicado ficar muitas horas sozinho à frente de uma televisão, então acabam tendo pouca atividade física, pouco contato social, às vezes não tem com quem conversar, inclusive, né? Sim. Porque os filhos trabalham ainda, então não tem tempo também de ficar fazendo companhia, simplesmente companhia. Então, a gente acaba tendo que contratar pessoas para fazerem companhia, e nada substitui os filhos, né? Claro, Claro, com certeza. não é a Claro. mesma coisa. Os filhos, os amigos, enfim, ter um convívio assim mais... Eu acho que é a pior parte, Cíntia, Né? que é o que faz de verdade mais falta, sim. Ter onde ir, né? Então, uma coisa que nós temos pensado bastante é, por exemplo, dos restaurantes terem um horário reservado um pouco mais cedo para que idosos possam ir. Claro que os idosos podem ir em qualquer horário, mas e se, por exemplo, 7 horas, que é um horário que quase ninguém vai jantar fora, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, não é costume a gente jantar tão cedo assim. Se tivesse pratos especiais, talvez com um pouco menos de tempero, uma porção talvez um pouco menor, um preço diferenciado, e que os restaurantes pudessem, de fato, receber essas pessoas de uma forma diferente, né? Quer ir no horário normal? Tem todos os pratos, claro, mas nesse horário tem um carinho, digamos assim, diferente. Interessante. Acho que seria interessante. Mas esse convívio social que você está falando, eu acho que é extremamente importante. Eu vejo a minha mãe, graças a Deus, minha mãe tem 83 anos, e ela foi uma pessoa que sempre cultivou muito, que eu acho que não é muito comum nessa geração anterior, cultivar amizades, né? Minha mãe adora jogar cartas, então ela tem lá, sempre teve o grupo delas até começar a pandemia, eles se reuniam assim, entre 8 e 12 mulheres, todas as semanas, para jogar, e elas faziam uma rotação, então, porque elas, às vezes elas viravam à noite jogando, então era... Cada vez na casa de uma. Almoço, café da tarde, jantar, e aí elas faziam as vaquinhas delas e tal. Então, e eu vejo o quanto isso foi e é importante para ela, tanto do ponto de vista cognitivo, como dessa coisa do social mesmo, entendeu? É muito legal, assim. E conversar com pessoas da mesma idade que a gente, ou de idade próxima, é interessante, né, Cíntia? Porque os assuntos são semelhantes, né? Verdade. Desde que não fiquemos conversando sobre doença, que é muito chato, mas conversar sobre qualquer outra coisa é gostoso, né? E de pessoas que viveram a mesma coisa que a gente, né? Exatamente. Faz toda a diferença mesmo, com certeza. Eu queria falar um pouco com você agora sobre as opções mais comuns hoje que existem, né? Formas de apoio para os pais e para os familiares idosos, as opções para que eles poderem viver. Então, assim, por exemplo, eles podem viver em suas próprias casas, se tiver uma condição de independência, tanto física como mental, né? Ou colocá-los em algum tipo de moradia assistida. Esses são os mais
comuns, ou até mesmo trazer para viver com a família. Eu não sei se existe alguma outra opção aqui que eu não comentei, e gostaria também que você falasse um pouquinho sobre cada um desses modelos, né? Que a gente... Bom, eu posso depois falar de um outro tipo de convívio também, mas vamos falar primeiro de moradia. Então, antigamente, Cíntia, se falava em asilos, né, que é um nome horrível e que dava a impressão de depósito, né? Hoje tem soluções muito interessantes, às vezes horizontais, às vezes verticais, em que as pessoas, os residentes, têm atividades, podem sair quando querem. Então, na verdade, é um lugar onde você tem as refeições prontas, você não precisa se preocupar com isso. Você tem atividade, por exemplo, um filme comentado depois, ou um bingo, ou uma aula de artesanato, enfim, atividades dessa natureza que você pode fazer ou não também, é uma opção sua. Mas, enfim, tendo lugares, né, no residencial, onde você pode ter atividade se quiser. E isso é muito legal, né? Porque você ficar em casa acaba aquilo que a gente estava falando, né? É muito, muito triste, porque você acaba não tendo com quem conversar. Então, existem esse tipo de residencial, que é super interessante, e existe também alguns residenciais públicos, tem um público que eu acho muito interessante, nós não temos aqui na capital, mas tem no interior de São Paulo, chamado Vida Longa. É um terreno cedido pelo município, o Estado constrói casinhas de quarto, sala, cozinha, banheiro, um pequeno jardim, onde idosos independentes podem morar. Só que esses são, assim, quase que pequenos condomínios, né? Essas casinhas são emprestadas para os idosos. Isso é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes a pessoa não tem renda suficiente para ficar num desses locais que eu me referi anteriormente, mas ou não tem vínculo familiar, não tem família, ou não se dá bem com a família. Então, há essa possibilidade. Não são muitos no estado, né? Mas é uma possibilidade também. E instituições de longa permanência de toda a natureza, né? E aí, como se faz a escolha, né, dessas instituições? Então, é super importante conhecer, tem já um portal que ajuda a escolher instituições de longa permanência, que eu acho super interessante. Então, as instituições são avaliadas com uma série de características, mais de 100 itens são avaliados, e aí a família gratuitamente pode entrar nesse site e dizer, olha, eu quero gastar tanto, o perfil da minha mãe ou do meu pai é esse, é um casal, é um só, como é que é, o que eu gostaria, e aí essas pessoas procuram, né, uma instituição que dê match. Então, é bacana, né? É bem bacana, sim. Eu acho que é uma facilidade. Depois a gente podia colocar o link aqui, depois que a gente acabar a conversa, para as pessoas poderem acessar. Eu posso falar um nome já, se chama Trevo, com Trevo. 2 Os no final, Trevo. É bem interessante mesmo. Muito bom, legal. E aí, quando a gente fala de, por exemplo, se você optar por deixar a pessoa independente, porque muitas pessoas, quando a gente vai ficando mais velho, a gente não quer sair da casa. Então, as pessoas preferem morar normalmente nas suas próprias casas, né? E aí, hoje a gente fala no conceito lá do Aging in Place, que veio lá dos Estados Unidos, para preparar
a casa, né? O que você julga que seja importante preparar na casa, ou a própria pessoa mesmo, à medida que o tempo vai passando, quais são as coisas fundamentais para preparar na casa, se a pessoa realmente quer ficar lá, né? Porque vai ficando limitada, não tem jeito, né? Então, Cíntia, a primeira coisa é a gente se reconhecer mais velho, né? Porque tem pessoas que, nossa, que é proibido falar até a idade, né? Eu sempre faço questão de falar, olha, Aham, eu já sou idosa, já tenho 65 anos, que bom, já cheguei até aqui, né? aham, A opção é já ter morrido, né? Não ter chegado até aqui, não é? exatamente. Então, eu acho ótimo. Aí a gente tem que ir adaptando a casa da gente, a vida da gente progressivamente, cada vez mais, às nossas necessidades e às nossas limitações. Então, é claro que se for possível morar perto de algum parente, perto de um filho, é a melhor coisa, porque aí você mora na sua própria casa e, se precisar de algum socorro, digamos assim, Algum a apoio? pessoa, né, alguma coisinha, seus parentes estão próximos de você. Eu acho essa a melhor solução. E aí, na casa em si, bom, para uma pessoa sozinha, não precisa ser um apartamento, melhor apartamento do que casa, a não ser que seja uma casa térrea, porque escada, só se você tiver elevador também, né? Aham, Conforme o tempo passa, fica mais difícil subir e descer a escada. Eu estou falando assim, genericamente, todo mundo precisa ter elevador? Não necessariamente, mas a possibilidade de precisar é grande. Então, o ideal é morar num apartamento ou numa casa térrea, que aí não tenha degraus em nenhum lugar, né? Em uhum, apartamento, isso também é mais fácil, porque uhum. o apartamento, como é num nível só, né? Dá para você escolher um que não tenha nenhum degrauzinho. O banheiro tem que ser adaptado. Ai, preciso fazer muita coisa? Não, mas ter barra, ter, de repente, aquele banquinho que dobra. Ai, nossa, eu sou tão jovem ainda, como que vou ter uma barra? Gente, eu coloquei já faz anos no meu banheiro uma barra, é uma delícia. Sabe por quê? Você segura com uma mão, faz a perna aqui em quatro, né? E consegue lavar o seu pé tranquilamente. Se você tiver com a cabeça ensaboada e por acaso entrar shampoo no seu olho, você tem onde segurar até conseguir tirar o shampoo do olho. Então, tem pequenas coisas que não é só quem está velho, caindo os pedaços, digamos assim, que iria precisar disso. E não é, muitas vezes, né? Ai, nossa, é uma vergonha ter uma barra no banheiro. Gente, não é. É uma comodidade. Ter um banquinho é uma comodidade também. De repente é mais gostoso sentar e se lavar com toda tranquilidade, né? Num banquinho que tem vários banquinhos que se fecham na parede. Aí as coisas, né, arrumadas numa altura conveniente, então nada que você precise usar todos os dias deve estar lá no alto ou lá embaixo nos armários, deve estar numa altura razoável. Isso vale só para quem é idoso? Não, vale para todo mundo. Uhum. Digamos que você tenha na cozinha uma panela de pressão de 6 litros, Aham. que é um peso louco. Imagina se você puser num armário bem alto. Que coisa ótima, né? Cada vez que você vai pegar a panela, ela quase cai em cima de você. Por mais força que você tenha, por mais
cognição preservada que você tenha, isso acontece, né? Sim. Dela quase cair em cima de você. Isso é um exemplo simplório, mas que mostra o quanto é importante você pensar em ir arrumando sua casa progressivamente para suas necessidades. Outra coisa, não ter um monte de móveis. Móveis atrapalham a circulação. Tapetes atrapalham também a circulação. É gostoso ter um tapete, então, pelo menos, um tapete, por exemplo, na sala bem grande, que fique preso no sofá, sob o sofá, sob poltronas, que não seja um tapete que escorregue, coisas desse tipo. No banheiro também, né? A gente tem que pensar nisso, em escorregar. Na cozinha, a mesma coisa. Lugares que têm a possibilidade de ser molhados, tem que evitar. Tem hoje em dia até produtos que se passa para evitar que fique escorregadio, tipo de uma tinta que se passa transparente. Então, tem que ir pedindo para quem entende do assunto ajudar, né? Como que eu posso melhorar e tal. Acho que é isso, Cíntia. Maravilha. Clau, eu tenho visto muitos amigos e conhecidos que têm adotado a contratação de cuidadores como apoio, né, no cuidado de familiares idosos. Mas sempre é um processo complexo. Então, você poderia dar algumas dicas de cuidados nesse processo de seleção e contratação desses profissionais, né? Porque eles têm uma responsabilidade tão importante. Então, existem várias empresas de cuidadores, Cíntia. O ideal é que a gente procure uma empresa de cuidador de alguém conhecido, ou que essa empresa seja muito bem recomendada por alguém. Em geral, o nosso médico tem uma indicação para fazer, né? Especialmente se nós tivermos um geriatra. Sim. O geriatra sempre sabe de quem tem cuidador, etc. E porque realmente é um profissional super importante, que vai ter uma responsabilidade imensa com o nosso familiar, né? Exatamente. E você está falando isso do geriatra, e foi dessa maneira mesmo que eu contratei o cuidador do meu pai. Foi com indicação do geriatra, uma empresa indicada pelo geriatra. Então, é a melhor forma. Os geriatras geralmente sabem até mais de uma empresa, claro, né? Sim, sim. Então, aí a gente vê qual melhor se adequa e tal. E, voltando ao assunto de, será que vamos ter um cuidador ou não? Primeira coisa é a pessoa querer, né? Exatamente. Então, se o idoso não quer um cuidador, e ainda é possível ajustar as coisas de uma forma que ainda possa ficar sozinho, mas a gente, quando propõe, em geral, né, quando a gente propõe que nosso pai, nossa mãe, nosso tio, enfim, tenha um cuidador, é porque está precisando por algum motivo, né? Sim. A primeira vez que nós contratamos um cuidador para minha mãe foi quando ela caiu e fraturou o fêmur. Aí ela precisava de auxílio para tomar banho, para se locomover, para tudo, né? Uhum. Então, numa ocasião dessa, você fala, não tem jeito, né? Agora vamos precisar de alguém que cuide de você. Agora, se a pessoa ainda tem bastante recurso físico e tudo, né? Tá bem. Pode ser que é só por um período, que seja só por um período, que não seja para sempre. Uhum. Muitas vezes a gente pode testar também assim, vamos testar um pouco, ver o que você acha. Eu acho que é o momento de você ter um cuidador, porque está perigoso você ficar sozinho. Por exemplo, você acorda à noite muitas vezes para ir ao toalete, é uma coisa perigosa. Ter alguém perto que vá com você e, né, enfim,
caso você precise, ou caso você acorde sonolento, porque toma algum tipo de medicamento. Todas essas coisas, Cíntia, às vezes requerem mesmo, né, alguém que fique junto, né? Uhum, uhum, Então, tem esse processo de convencimento, e aí a escolha, eu acho que o ideal é que seja combinado, então, tanto uhum. financeiramente, aquilo que a gente pode, né, despender com esse profissional, lembrar que é um profissional, assim, importantíssimo, importantíssimo, né? E daí entrevistar tudo mais. Eu acho que fazer uma entrevista junto com o idoso é ótimo, se a pessoa tem a cognição preservada, claro. Aham, Sabe, aham. porque já vê, faz inclusive a pessoa participar da escolha, né? Porque é chato, né? No mínimo, alguém Sim, vir para você dizer: olha, fulana vai a partir de agora morar aqui com você, né? Ou é. dormir no mesmo quarto que você, ou no quarto ao lado, quer dizer, é uma invasão de privacidade imensa, né? Então, podendo participar da escolha é o ideal, né? Uhum, É a melhor coisa. Eu com acho que certeza. basicamente é isso, Cíntia. E assim, ver se a gente tem referências, ver por que, que a pessoa está disponível, por que, que saiu do emprego anterior, de fato, conversar com empregadores anteriores. Eu acho que toda referência é boa, sabe? É, com Para não ter certeza, perigo. para não ter perigo, né? E você falou um pouquinho das alternativas públicas, né, que existem. O das privadas, eu acho que essa plataforma, esse site que você indicou, acho que é uma das boas referências para as pessoas poderem pesquisar um pouquinho. Mas quando a Você está família não falando de instituição de longa permanência? das Tá. instituições ou até mesmo de residenciais, né? Porque, às Hum. vezes, que é o que você falou, você coloca lá o perfil, se é só para a pessoa, ou se é para o casal, né? Se é para uma pessoa independente ou não, enfim. Então, eu entendo que essa plataforma, esse site, ele pode fazer esse tipo de procura, né? Que a pessoa está Sim. necessitando. Mas no caso de instituições públicas, como você comentou aí que existem algumas alternativas fora de São Paulo, como é que a pessoa, quando a pessoa ou não tem uma possibilidade financeira, ou não quer assumir essa responsabilidade e precisa ir para uma instituição pública, como que ela pode procurar essas alternativas, você sabe? O melhor jeito, quando a pessoa não tem recursos, é nos centros de referência de assistência social e nos centros de referência especializados de assistência social. Então, é assim, nós temos o Sistema Único de Saúde, Cíntia, que é o que cuida da saúde de todos nós do Brasil todo, tá certo? Aham, Então, certo. qualquer pessoa que queira ser atendida no Sistema Único de Saúde tem direito a ser. Eu Ok. posso ser desempregado, posso trabalhar, posso ter um plano de saúde, eu posso ter o melhor plano de saúde do mundo. Se eu quiser ser atendida numa unidade básica de saúde, eu tenho direito de ser, né? Uhum, Bom, perfeito. agora, assistência social tem mais ou menos os mesmos serviços. Por exemplo, a unidade básica de saúde, que é o Aham. postinho de saúde que a gente chamava antigamente, corresponde ao Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. Tá. Então, a assistência social é um pouquinho diferente, é para quem precisa só, não é para Entendi. todo mundo, tá? Ah, Então, entendi. é Tá. de verdade para as pessoas necessitadas. Ok. Então, indo lá, você terá orientação daí de como que você deve proceder, é o melhor caminho.
para assistência social, o melhor jeito de você ter acesso é pelo pelo CRAS. Tem escrito mesmo CRAS, tem muitos pela cidade, em todas as cidades, né? Uhum. E para entrar na saúde, como que você faz? Vai na unidade básica de saúde. É o jeito de você começar a ser encaminhada. Então, porque você não consegue direto, por exemplo, num hospital, um hospital grande, público, chegar lá na porta e dizer, olha, eu quero ser atendido. A maioria dos hospitais não tem mais esse tipo de possibilidade. Ah, Você tem que começar lá de baixo, você vai na unidade básica que te encaminha para o hospital se necessário, entendi. né? É o mesmo conceito do CRAS, então, que você está falando. Tem Exatamente, é a primeiro mesma e... coisa, isso, é entendi. a melhor forma, tá? Agora, por exemplo, aqui no município de São Paulo, tem instituições de longa permanência para todo mundo que precisa? Na verdade, não, tem fila de espera, né, Cíntia? E nós Ah, temos também várias instituições que são filantrópicas. Por exemplo, São Vicente de Paulo. Tem várias São Vicente de Paulo pelo estado todo, né? Acho que pelo Brasil todo, na verdade. Então, tem que ir mesmo procurando, quem necessita de fato, tem que ir procurando dessa forma. O que eu falei anteriormente, que eu ia falar de um outro serviço que eu acho super interessante, são dois serviços. Um é o centro de convivência. Centros de convivência tem vários públicos que você pode ir para fazer alguma atividade social, é para atividades sociais. Então, é para pessoas independentes, que ok. podem ir com as suas próprias pernas, fazer algum tipo de atividade. E outro serviço, que esse, Cíntia, se eu tivesse que escolher, se eu fosse governador ou presidente do Brasil, e pudesse escolher um serviço muito útil para idosos, eu acho que eu escolheria um que se chama Centro-Dia. Centro-dia. O Centro-Dia é para idosos semidependentes ou dependentes, ou que, mesmo sendo independentes, que não possam, por algum motivo, ficar sozinhos em casa. Então, se você tivesse em cada bairro um serviço desse, o idoso poderia ir passar o dia sendo acompanhado, tomaria seus remédios no momento adequado, almoçaria, tomaria o lanche, jantaria eventualmente, e aí ele voltaria para casa à noite. Por que eu acho maravilhoso esse tipo de atendimento? Porque a pessoa volta para casa e não perde o vínculo com a família. Qual é o perigo da pessoa ser institucionalizada, especialmente se ela não quiser, né? Que também acontece isso, né? Claro, claro. Assim, a família vai, a gente sempre tem coisas para fazer, né, Cíntia? Um sábado você tem que fazer não sei o quê, no outro você vai aproveitar para ir para a praia, porque afinal você tem trabalhado demais, e o idoso que está na instituição está cuidado, não está? Também vai, se eu não for hoje, tudo bem, e assim as pessoas vão muitas vezes espaçando as visitas. As visitas. Então, espaça as visitas e acaba se distanciando, né? Então, a minha restrição, né, a pessoa ser colocada numa instituição, especialmente se ela não quiser, né? Se ela quiser, se uma certa hora você acha que ia falar alguma coisa da pessoa escolher para onde ela quer ir, né? Eu acho que cada vez mais, Cíntia, nós teremos lugares assim, ou que a gente combina uma série de amigos e organiza de alguma forma um lugar onde todos possam morar, não precisa ser uma coisa só de idosos, que, aliás, é chato também, né?
Não é gostoso ter também criança, ter também claro. jovem. Então, de repente, sei lá, um prédio que os idosos tenham sempre que precisar alguma assistência, de repente uma campainha dessa em casa que possa chamar se precisar, mas que também tenham médicos residentes que trabalham num determinado hospital e que ali tem um aluguel num preço melhor. Enfim, gente de todo tipo, que é como a vida é, né? Claro. Essa história de você ficar isolado completamente da sociedade, não presta, não é bom, não. Não, eu concordo plenamente com você. A gente vê isso, não precisa nem ser só no momento em que a gente fica mais velho, né? Eu vejo, por exemplo, em casa, convivência, você provavelmente com seus filhos também, convivência com essas outras gerações, traz para a gente uma revitalização de tudo, né? É música, é atividade, é assunto, acho que é uma troca fantástica. Eu sempre falo que desde que eu resolvi empreender nesse mundo digital aí, toda hora eu peço ajuda para as minhas universitárias aqui, sabe? Vem Então, aqui, é me uma dá uma mão. delícia. É uma delícia. É uma delícia, é a melhor coisa, que a gente chama de intergeracionalidade, né? Então, Exatamente. coisas, né? Por exemplo, um prédio, mas que seja de alguma forma organizado, ou um condomínio horizontal, de repente, que seja assim, tenha gente jovem, criança, tal. Eu fiz uma visita uma vez, Cíntia, é um condomínio em Palo Alto, nos Estados Unidos. Uhum. Chama Moldau, MOLDAW. Então, é um residencial, tem vários prédios baixinhos, assim, de 2 andares, todos, logicamente, com elevador e tudo. Tem um teatro, e é encostado num clube que tem acesso desse residencial, né? Que tem um terreno imenso, com jardim, uma maravilha. E tem acesso ao clube. Ora, no clube tem piscina aquecida, como todo clube tem criança, ainda mais que é um lugar que faz frio de vez em quando, pelo menos, né? Tem ambientes que são fechados e você pode fazer alguma atividade mesmo no inverno, mesmo quando está frio. E esses prédios são mais ou menos organizados de forma que quem precisa mais auxílio vai mudando de um para outro, conforme você precisa. Então, se você é totalmente independente, você mora no seu apartamento, que tem uma cozinha americana, acho que assim, tem um micro-ondas, eu imagino eu não me lembro bem ao certo se tinha fogão, tudo isso, que eu me lembre, não, né, para não ter perigo nenhum. Mas era um apartamentinho com 2 quartos, uma varandinha, uma sala gostosa, tudo muito bem arrumado, e restaurante, embaixo de cada um tem restaurante, que você recebe no tablet, tem o menu do dia, você escolhe o que você quer comer, se você quer ir comer no restaurante, ou se o restaurante vai trazer a comida no seu apartamento. Legal. Você chega lá, a mesa é posta, com toalha, com tudo, com copos, com talheres, enfim, tudo como uma mesa de um restaurante tem que ser. Tem também atividades de yoga, ginástica, não sei o quê, tem salas disso, tem toda uma programação que você escolhe. Gente, é uma maravilha, né? Claro. Se a gente pudesse ter, né, por aí, isso é, né, aging place com toda a possibilidade ótima, né? Mas esse lugar que você foi visitar, a pessoa adquire um imóvel ou é como se adquire um imóvel, sim, é. Interessante. E é na cidade, né? Não é afastado, nada afastado. disso. Não, é inclusivo assim na cidade, né?
É Sim. para idosos, né? Mas é muito interessante, muito legal mesmo. Eu achei, assim, Legal. sensacional. Se pudesse escolher, queria Aqui um no desses Brasil para você mim. não viu nada parecido? Eu não Ainda conheço não. nenhum. Eu já ouvi falar que tem gente pensando em organizar coisas desse tipo, mas ainda que eu conheça dessa forma, misturando pessoas de diferentes idades, como eu falei que seria o ideal. Esse que eu Sim, sim. visitei, não, é para idosos mesmo. Mas eu acho que seria mais bacana se pudesse misturar, né? Como é a vida, né? A vida real, né? Não Sim, um sim. gueto, né? Um Mas gueto de com idosos. essa infraestrutura para idosos, né? As Sim, pessoas sim. misturadas, mas tá certo. E quando a família, não, o outro modelo, que é quando a família opta por trazer a pessoa para morar junto, né? Também deve precisar de uma preparação aí, né? Não é simplesmente trazer e pronto, né? O que que você acha que precisa ser observado ou preparado antes de receber ou trazer a pessoa? Bom, primeira coisa é perguntar se você quer vir morar comigo ou, né? Claro. Neste momento, assim, em geral, as pessoas, Cíntia, eu vou só fazer um preâmbulo aqui. As pessoas falam, idoso é teimoso, idoso é É. ranzinza, idoso é não sei o quê. Primeiro, não dá para a gente generalizar. Nem Uhum. todos os idosos são ranzinzas, nem todos são teimosos, nem todos são chatos, né? Como Claro. nem todos os adolescentes são problemáticos, nem todos são chatos, nem todos são teimosos. Porque a gente é a gente mesmo, sabe? Quando envelhece. A gente Uhum. continua sendo aquilo que a gente era. Tem Uhum. um médico amigo meu que fala uma coisa que eu acho assim sensacional, que ele fala que a idade não cura, apura. Certo. Então, quem é chato fica talvez um pouquinho mais chato, se não ficar ligado, né? Se Se não não ficar se ligado. ligar, né? Claro, Cíntia, Claro, que a gente pode também prestar atenção e tomar cuidado para claro. não apurar tanto assim, né? Porque daí ninguém aguenta, né? Então, primeiro isso, então, de não generalizar, né? Então, as pessoas em geral, eu não sei como é sua mãe, minha mãe teve companhia da família até o fim. Por quê? Ela não reclamava de nada, embora tivesse uma boa dependência já, sabe? Aham, Ela tinha aham. cuidador 24 horas, cuidadora Uhum. 24 horas. Precisava de auxílio para muitas coisas, né? Para muitas coisas mesmo. Ela fazia poucas coisas sozinha. Se vestir desde que trouxessem a roupa para ela. Tomar Uhum. banho desde que com as barras bonitinhas lá e alguém supervisionando, né? Uhum. Comer desde que dessem o prato e Uhum. tocar piano. Ai, que lindo. Essas coisas ela fazia, né, sozinha, mas do resto, quase tudo ela precisava de ajuda. Uhum. Agora, se é uma pessoa que não reclama, que não, né, não é Sim, chata, você sim. acaba tendo companhia e tudo mais. Bom, então a primeira coisa é essa, né? Não dá para a gente generalizar, nem sempre é horrível ter um familiar idoso morando conosco, pode ser uma coisa super divertida, Aham, né? aham. Uhum. Pode ser uma ótima companhia para os nossos netos, que às vezes vêm em casa, qualquer coisa assim. Então, primeiro, desmistificar isso. Segunda coisa, o ideal é que a pessoa tenha um canto dela, né? Onde ela tem alguma coisa dela, pelo menos. Assim, o ideal seria, se puder, ter um quarto para ela, que ela eventualmente leve os móveis que eram dela, alguma coisa em que ela se reconheça,
Uhum. É um ambiente também totalmente diferente daquilo que você gostava, aquilo que você comprou com tanto gosto, eventualmente com seu marido e etc. E agora você é afastado simplesmente de tudo aquilo que você curtia tanto, é difícil, né? Então, Claro. ter essa possibilidade, e aí aquilo que eu falei da casa, do que a gente tem que levar em conta, isso é igual, né, Cíntia? Aí a casa da pessoa que está recebendo tem que ser modificada para receber do mesmo jeito, Cíntia, que a gente modifica uma casa quando nasce um bebê. Um bebê. Quando É. nasce um bebê, a gente não deixa ninguém gritar mais, porque vai acordar o bebê. Aí eu, pelo menos, gente, eu ficava louca, meus filhos não dormiam de jeito nenhum. Se alguém falasse alto quando eu tinha posto para dormir, que tinha dormido, eu dizia, pelo amor de Deus, não grita, não acorda o Não bebê. Então, acorda. então, a gente modifica, né, o ambiente, põe grade na janela para o bebê não, quando já está maiorzinho, para a Sim, criança não cair da janela eventualmente. Então, é claro que para o idoso não é esse tipo de adaptação, mas a gente precisa pensar nisso também, né? com Então, das certeza. coisas serem feitas. Uma solução que muitas famílias adotam, Cíntia, é revezar a casa, por exemplo, tem 4 filhos. Uhum. Mora a primeira semana do mês com o filho a segunda com o filho B, terceira com o filho C, a quarta com o filho D. Levando em conta isso que eu falei do quarto, com as suas coisas, você imagina que transtorno que é isso? Pois é. A cada semana, a pessoa, o idoso, né, tem que virar a chave. Bom, aqui o horário é esse, eles gostam disso, não gostam daquilo, na semana seguinte, vira a chave de novo. Então, a pior solução é essa, de ficar trocando. Trocando. Quando a pessoa tem um déficit cognitivo, então, nossa senhora, aí a pessoa se atrapalha totalmente, né? Porque ela não reconhece o lugar. Aí muda ainda, daí não reconhece mais ainda, daí na outra semana piorou. Quer dizer, isso deixa a pessoa muito, muito confusa. É isso que você está falando é interessante, porque eu acho que tem gente que pensa que, pelo fato da pessoa não ter essa clareza, talvez ela não se importe, não faça diferença. Você está falando uma coisa diferente, que é pior, né? Para essa pessoa é pior. Você sabe, eu não sei se você sabe disso, Cíntia, muitos idosos, quando são hospitalizados, começam a ter delírio. Não é delírio, né? Delírio é você ficar vendo coisas, etc. Delírio é um estado confusional agudo, quer dizer, é alguma coisa que te faz ficar confuso. Por exemplo, uma infecção urinária pode Uhum. causar delírio num idoso. Imagine, que é uma bobagem, né? Que para Sim, uma pessoa mais Bia. jovem, assim que descobre, toma antibiótico, toma um medicamento qualquer, sei lá, acabou, né? Um idoso pode ter confusão mental por causa disso. E no hospital, por que que pode ter confusão mental, mesmo que não tenha isso? Porque não reconhece o ambiente. Então, é super importante para idosos que estão hospitalizados ter alguém junto da família, alguém que a pessoa conheça. Pode ser um cuidador, mas o Ah, cuidador que ele já conheça, para ter alguma referência. olha, Sabe, interessante. ter sei lá, de repente, se o hospital permitir a fotografia que tem na cabeceira dele, levar esse porta-retrato, enfim, que alguma coisa assim familiar esteja por perto, né? Interessante, não sabia Super disso. E nem sabia importante. essa coisa do delírio e delirium. Não sabia. Tem diferença.
e delírio, né, assim, bem complicado, né? Bem complicado para idosos, especialmente. Uau. E outro dia eu estava lendo uma matéria em que dizia que os filhos estão cada vez menos dispostos a cuidar dos pais na velhice. E eu não sei se você tem algum dado ou se você tem, ou vocês têm discutido alguma coisa com relação a essa mudança de comportamento entre as gerações, dessa coisa das pessoas reconhecerem que os filhos não estão muito afim de cuidar e como elas estão se preparando para elas cuidarem da vida delas na velhice. Por exemplo, eu tenho 57 anos, então, na minha geração, puxa vida, quando eu tiver, a gente tem conversado bastante, mas como eu estou muito envolvida, né, com essa coisa da longevidade, eu não sei se isso é comum, ou tem sido comum, e as pessoas têm se preocupado com isso, ou não? Você tem visto isso? Varia de A a Z, né, Cíntia? Então, pessoas que pensam nisso, que é o ideal, né? O ideal qual é? Você se programar, a gente envelhece desde que nasceu. Então, o ideal é você pensar o que vai acontecer quando eu ficar velho, né? Então, desde ter relações boas com a sua família, porque também quem foi uma peste, né? A gente vê casos, né? Pais que espancavam os filhos, que abusavam dos filhos e não sei o quê. Esses coitados desses filhos vão ter que cuidar dessa pessoa? Podem até ser muito generosos e cuidar. E cuidar. Cuidar, assim, do mínimo, né? Talvez, né? Cuidar daquilo que é mesmo necessário. Agora, dizer que se a pessoa vai ter amor é muito pouco provável, né? Então, para quem é jovem, vou falar para quem é jovem, não para quem já é idoso, que aí já, né? Já foi. A gente tem que correr atrás, não, tem que correr atrás do prejuízo. Para quem é jovem, então, ter muitas amizades, procurar controlar o seu gênio, procurar gostar de muitas coisas. Gostar de muitas coisas é um aprendizado. Não é, eu não gosto de nada. Eu só gosto de jogar tênis. Não gosto de fazer mais nada da minha vida. Azar o seu, porque se você tiver um probleminha no seu pé, você não vai poder mais jogar tênis e não gosta, teoricamente, de fazer mais nada. Olha que bom se você gostar de jogar tênis, gostar de nadar, gostar também de caminhar, gostar também, sei lá, vai de qualquer outro esporte, né? Sim, de aprender coisas novas, né? Então, de aprender coisas novas. Se você, por acaso, tiver um problema, eu acho que te sobram outras coisas para fazer. Isso vale para essa parte de atividade física e vale para tudo que a gente faz na vida. Então, eu só gosto de televisão. Nunca vou ao cinema, nunca leio um livro, não gosto de assistir uma série, sabe, daquelas pessoas que são radicais? Cíntia, você deve conhecer pessoas jovens que são desse jeito, conhece? Sim, conheço várias. Então, essas pessoas, como que vão chegar, né, à velhice? Vão chegar desse jeito também, só que elas não abriram esses leques, que são super importantes. O conselho melhor que a gente pode dar para quem é jovem é isso, ter esses leques todos abertos. Por quê? Se você se dá bem com a família inteira, alguém há de te ajudar. Certo. Não é? Se você gosta de fazer um monte de atividades físicas, alguma há de te sobrar. Se você gosta de fazer, tem vários hobbies, várias coisas sociais que você gosta de fazer, gosto de ir encontrar gente, gosto de ir num barzinho, gosto também de viajar.
alguma coisa te sobra, né? Com certeza. E uma coisa que é super importante é ter recursos, né? Então, Sim. isso também a gente tem que prever. Então, ser super mão aberta, ser super esbanjado, quando você tem possibilidade de ganhar, né, assim, de ter um salário decente e etc., vale a pena pensar quanto daquilo você vai reservar para quando você for velho. Porque, mesmo que você vá morar com algum filho, se você tiver recursos, você pode proporcionar, por exemplo, eu vou morar com você, meu filho, mas eu vou contratar uma pessoa que venha trabalhar aqui todos os dias para limpar a casa e cozinhar, eu vou contratar uma, duas pessoas, sei lá o que, aquilo que eu tiver. E, ao mesmo tempo, vocês vão chegar em casa à noite, vai ter comida feita, a casa está limpinha e etc. Vocês não terão que se preocupar com isso, vocês já estão me dando teto. E companhia. Gente, é Claro. muito diferente de você se tornar, né, mesmo totalmente dependente, né, dos filhos. Não sei se Não, deu deu, para não. abrir um pouquinho. Não deu, e essa coisa, são várias coisas que você falou, mas essa questão da preocupação com o financeiro, né, com o patrimônio, quer dizer, de ter o cuidado, principalmente quando a gente está falando, a gente já vai viver bastante, as novas gerações vão viver ainda mais, né? Então, realmente tem que ter essa preocupação de ter o pé no chão, de entender um pouco, né, nesse conceito aí de aprender coisas, aprender também como é que eu cuido das minhas finanças, né? A gente até vai Exatamente. ter, eu bati um papo essa semana também com uma pessoa em que a gente conversou um pouquinho sobre isso, porque principalmente quando a gente fala de mulheres, eu que trabalhei no mercado financeiro durante muito tempo, a gente viu, eu acompanhei muito especificamente assim, a terceirização da responsabilidade ou da gestão das suas finanças, eu estou falando das mulheres, para o homem mais próximo. Então, ou delega para o marido, ou delega para o pai, ou delega para o primo, ou delega para o irmão, sabe? Assim, um desinteresse em aprender como é que eu cuido das minhas finanças. E aí a gente vai falar também um pouco sobre isso, que eu acho que é super importante mesmo, porque isso também te dá independência, né? O que você está falando, tudo bem, mesmo que eu precise, mas puxa, eu quero, sei lá, dar um presente para o neto, né? Quero hoje ir num restaurante, podemos ir e eu posso patrocinar aí o restaurante, né? É uma coisa Podemos ir assim. viajar todos juntos e eu vou arcar com as despesas da Isso, viagem. Ora, a pessoa tem outro gosto, né, Cíntia? exatamente. Mas Não para isso você é? precisa se preparar ao longo da vida, que você Precisa. falou, E né? assim, Cíntia, mais uma vez, infelizmente, num Brasil tão heterogêneo, não é para todo mundo, né? Não é para Não todo é mundo, para você tá todo certo. mundo. Tem Exatamente. gente que tem um salário tão reduzido que mal pode se manter, né? Quer dizer, Sim, como que sim, vai guardar dinheiro para o futuro? ex- Infelizmente, às vezes não dá, exatamente. né? Às vezes não dá, Então, exatamente. e aí que é o papel do Estado ajudar, né? Sim, exatamente. O Estado deveria, então, pessoas que trabalharam tanto, que contribuíram, né, com seu imposto e tudo, o Estado deveria devolver, né, de alguma forma, Exatamente. isso que a pessoa fez, né? Com certeza. Ai, Clau, a gente chegou aqui no final do nosso bate-papo. Você tem mais alguma sugestão? Quer dar uma mensagem final aí para as nossas mulheres 50 a mais? Olha, eu acho que vou ser repetitiva, mas assim, um conselho de amiga, digamos, de quem já tem mais idade, tal, conselho da avó. Assim, procurar viver a vida com alegria. Ter um propósito na vida, quer dizer, você acordar e ter o que fazer,
e se esforçar para sair da cama, caso você não tenha muita coisa, se esforce para sair da cama e procure o que fazer, uma coisa bem legal para você fazer, para você poder dar risada, ser alegre, e, enfim, eu acho que ter bom humor faz toda a diferença, porque isso se reflete, né? Volta para você também, Sim, né? sim, sim. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, Cíntia. Além da gente se cuidar, né? Procurar ter saúde, claro, Claro, né? Isso é claro, básico, né? Fazer atividade física, comer comer adequadamente, bem. não engordar um monte, etc., né? Aquelas coisas que para nós mulheres, depois da menopausa, é uma luta, né? A gente não ganhar Verdade. peso, né? Porque eu não sei com vocês que já estão, né, pós-menopausa, mas eu adorava comer salgado. Para mim, a comida salgada era o importante. Eu não fazia nenhuma questão de doce. Depois da menopausa, eu continuo gostando de salgado, mas eu passei a gostar de doce também. Então, Eu adoro salgado. então, isso é uma tristeza quando você começa a gostar de tudo, sabe? E vai na Então, contramão do negócio, né? Da necessidade, da necessidade de se manter exatamente, bem. então, que é o É, porque você tem que metabolismo fazer. cai e você quer comer doce, não dá, né? Não dá, não Tem que aumentar funciona. a atividade física, diminuir a comida, não é justo. Não é E justo. aí tem que manter o bom humor, né? É difícil, Ainda fazendo dieta, tem que manter o bom não humor. é? É isso. Ai, Clau, muito super obrigada, viu, pelo bate-papo. Imagina. Adorei, aprendi um monte de coisas que eu não sabia. Então, é sempre ótimo te ouvir. Então, muito, muito obrigada, viu? Espero que a gente tenha outros conteúdos aqui. E aí, vou pedir para você voltar aqui para a gente bater novos papos. Pode chamar, Cíntia, eu adorei também, Ai, obrigada pelo convite. É um assunto que eu adoro falar, né? Então tá ótimo. Eu adoro falar, então tá tudo bem. adoro e sabe falar, né? Um assunto que você adora e sabe falar, o que é melhor ainda. Obrigada, Tá Cíntia. bom. Obrigada pela oportunidade. Imagina, um beijão, viu? Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Oi, pessoal. É um privilégio, né, a gente poder receber informações tão valiosas de uma pessoa que conhece tanto sobre o assunto, como é o caso da Cláudia Flor. A gente vai deixar aqui as informações e os links das sugestões que a Cláudia deu durante o nosso bate-papo, para vocês poderem consultar com um pouco mais de detalhe ou compartilhar com outras pessoas que tenham essa necessidade de saber um pouco mais sobre os cuidados com os idosos e como se preparar. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para você poder ser notificado quando outros vídeos entrarem no canal. E deixe seus comentários também e sugestões de conteúdos, produtos e serviços que você gostaria de ver nos canais da Estilo 5.0. Vem participar com a gente da jornada da revolução da longevidade. Um abraço.